Boa noite a todos, estamos aí de volta com mais uma live na nossa segunda-feira às 19 horas, selecionando aí temas de interesse no direito médico e da saúde. Dessa feita, escolhemos um tema para fazer a divulgação da nossa mentoria, que é justamente o pulo do gato que nós entendemos para você se tornar um advogado expert, um advogado com destaque dentro do direito médico, a trabalhar com estratégia, com segurança, né? E ter aí na sua formação um acompanhamento individualizado, que é aquilo que nós estamos propondo. Tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Asmar, sou biomédico, formado há mais de 30 anos, sou advogado, trabalho com direito médico à saúde há mais de 12 anos, sou professor universitário, né, já há 29 anos, e tenho uma certa bagagem, tanto no mundo jurídico quanto no mundo da saúde. E nesses dois universos eu consegui que fossem congregados em benefício de uma advocacia especializada. Uma advocacia que vem crescendo, segundo as estatísticas aí que a gente vem acompanhando do Conselho Nacional de Justiça, e que demandam, obviamente, a necessidade de profissionais que estão afinados com os conteúdos, com as novidades, com as tecnologias e com as jurisprudências envolvendo direito médico e da saúde, já que as estatísticas de processos envolvendo essa especialidade aumentaram substancialmente e acredito que vão continuar aumentando por uma série de fatores, inclusive que nós já até discutimos em lives anteriores. Né? É uma especialidade promissora e que precisa realmente, para a atuação de um bom advogado, precisa de um acompanhamento individualizado, principalmente porque direito médico e da saúde não se trata de uma disciplina disponibilizada nas grades curriculares das universidades de direito. Os profissionais não têm essa disciplina. Então eles acabam militando dentro dessa área com conhecimentos técnicos do direito, mas não técnicos da área da saúde. E esse é o grande diferencial de sucesso para esses advogados. É conhecer a parte da saúde e não só a parte do direito. A parte do direito ela vai bem para muitos advogados, mas a parte da saúde, infelizmente, tem as suas particularidades, as suas rotinas, os seus linguajares específicos que nós precisamos dominar, nós precisamos conhecer, né, para poder fazer uma boa advocacia. Baseada nessa experiência que eu venho acumulando ao longo dos anos, eu desenvolvi uma mentoria, hoje trabalhada da forma individual, significa que não são turmas de vários alunos como antigamente, é uma mentoria realmente com o aluno, específica com aquele aluno, independente do nível e da evolução dele, nós estamos ali para acompanhá-lo individualmente, e ela traz aí a possibilidade de trabalhar advogados que estão estagnados na advocacia, advogados que estão começando e querem conhecer sobre o direito médico da saúde, advogados que já militam, mas não têm muita segurança, principalmente quando entram na parte técnica da saúde, advogados que estão querendo migrar de área de atuação, por estarem trabalhando em áreas já estagnadas e querer conhecer um universo novo dentro do direito. Então, para todo esse público-alvo, nós estamos disponibilizando um atendimento individual para tentar melhor qualificá-los. Volto a dizer, não é um curso teórico, não vamos ficar aqui lendo artigo de lei e fazendo interpretações, não, nós vamos trabalhar a parte prática da advocacia. É uma mentoria voltada especificamente para o exercício da atividade da advocacia em direito médico e da saúde. Tá? E o que você vai encontrar nessa mentoria? Qual que é o nosso diferencial fora a condição de ser individual? Né? São encontros ao vivo, em número de 8, com duração de aproximadamente 2 horas, tá? Onde nós vamos trabalhar com material em PDF, nós vamos ter suporte de WhatsApp, né, para aquele aluno que tem uma certa dificuldade, precisa de um determinado acompanhamento. Nós vamos ter atividades, correções de peças, tudo muito prático, nada teórico demais. Tá? A teoria vai ser colocada de lado e ela vai ser utilizada dentro de uma aplicação prática.
uma forma diferente de se aprender e de se trabalhar na advocacia. É óbvio que o direito médico da saúde traz alguns percalços e para isso nós desenvolvemos para esses 8 encontros tópicos que merecem ser discutidos e que, se o advogado conseguir dominar, pelo menos na sua maioria, ele não vai enfrentar nenhuma dificuldade para poder trabalhar no direito médico da saúde. Aquele elemento que parece ser um empecilho, um obstáculo, ele vai ser facilmente superado através desse trabalho continuado e individual que nós vamos fazer ao vivo com você, né? Dentro dos tópicos que foram selecionados. A grande pergunta é: quais são esses tópicos? Quais são os tópicos que nós vamos trabalhar e tentar desenvolver da advocacia dos nossos alunos da mentoria? O primeiro tópico deles, nós vamos fazer um onboard, vamos trabalhar com uma realidade da judicialização da medicina, da judicialização do processo da saúde hoje, que acontece no Brasil inteiro, tá? E trabalhar a lei do ato médico. Questões importantíssimas hoje em exercício de profissões, de diversas profissões, vem esbarrando nessa lei. E nós precisamos ver a aplicação prática disso. Muitas vezes elas vão esbarrar dentro de questões que estão envolvendo aí exercício legal da profissão, principalmente da medicina ou da odontologia, enfim. Então esse é um tópico importantíssimo, tem muito assunto para ser debatido, com exemplos práticos, né, para que você fixe bem essa questão e a importância de se dominar essa lei e dominar as situações que são mais frequentes hoje dentro do direito médico da saúde, que estão correndo dentro dos tribunais. O segundo tema que nós escolhemos aí, que tem uma valia muito importante, é a diferenciação de 2 institutos fundamentais para se atuar com o direito médico da saúde: erro médico e risco inerente ao procedimento. Já foi alvo, inclusive, de lives, de palestras, inclusive minhas, aí, em congressos, em encontros. Esta é fundamental. Muitos advogados que não conhecem o universo do direito médico da saúde, em muitas situações, eles não conseguem enxergar um risco inerente e acabam interpretando aquilo como se erro médico fosse, patrocinando ações que lá dentro do Poder Judiciário não vai ter respaldo. Então, a diferenciação desses 2 institutos, a trabalhar casos práticos desses 2 institutos é de fundamental importância para desenvolver a advocacia de profissionais dentro do direito médico da saúde. Eu considero que todas as arguições que envolvem erro médico, tá? Existem questões que vão esbarrar obrigatoriamente no conceito do risco inerente. E nós precisamos analisar se existiu o risco inerente, se trata de uma questão de risco inerente ou se é realmente um erro médico. Então esse elemento é um limiar, é um diferencial importantíssimo para aqueles advogados poderem instruir os seus clientes. Sejam eles os pacientes que se julgam aí indignados ou prejudicados por algum tratamento, alguma conduta, ou até mesmo o próprio profissional médico que foi demandado e precisa fazer uma defesa. Então esse segundo tópico ele é fundamental. Tá? Um outro tópico que tem uma importância gigante e está atrelada a essa questão de erro médico e risco inerente são os documentos médicos. É a questão do prontuário, de como preencher esse prontuário para se ter segurança jurídica. Veja bem, nós não estamos querendo ensinar os profissionais da saúde a preencher prontuário. Nós estamos querendo adequar o prontuário para uma realidade jurídica de hoje, a realidade que precisa de segurança jurídica. Então, o prontuário é um calcanhar de Aquiles, sim, no direito médico da saúde, porque o Poder Judiciário entende que aquilo que não está escrito, ele não pode ser comprovado com facilidade. Às vezes não vai ser comprovado. E nós precisamos trazer para dentro dos documentos médicos a comprovação de que o serviço foi prestado e que foi exercido dentro da diligência, né, preconizada aí pela medicina, pela odontologia, pela biomedicina e pelas demais profissões de saúde. Não só em relação ao prontuário, mas o termo de consentimento informado. Esse é um outro calcanhar de Aquiles importantíssimo que nós precisamos convencer
comunidade de profissionais da saúde que precisa ser melhorado, precisa ser adequado. Os termos hoje em dia são termos genéricos que não trazem especificidades para os tratamentos propostos. Principalmente, não traduzem, não trazem aos pacientes as dúvidas que eventualmente vão surgir na leitura daquele documento, que devem ser esclarecidas pelo próprio profissional e não por algum outro indivíduo da equipe. Então, os documentos médicos são importantes. Lógico que nós não vamos esgotar nesses dois. Existe termo de consentimento, de dissentimento informado, termo de desistência de tratamento, existe o próprio contrato de prestação de serviços médico, odontológico, que precisa ser trabalhado, precisa ser convencido aquele cliente de que aquilo é uma segurança jurídica para ambas as partes, tanto profissional quanto paciente. Então nós vamos discorrer demonstrando o que é um termo genérico, mostrando aquilo que não se deve ter e aquilo que deve ser evitado dentro dos respectivos documentos. Tá? Existe um outro tema que é de fundamental importância, que está associado a muitos processos, que é a responsabilidade civil e muitas vezes a responsabilidade criminal no exercício dessa advocacia. Tá? Nós precisamos esclarecer para os nossos pacientes, para os nossos clientes, que tipo de responsabilidade aquele atendimento dele trouxe. É uma responsabilidade de meio, de resultado? Em que situação o paciente pode reclamar com razão e pleitear uma indenização pela falha do atendimento? Quais são essas situações? Tá? Isso tudo precisa ser muito bem dirimido, precisa ser muito bem analisado dentro das particularidades do universo do direito médico e da saúde. E ele vai ser um tópico específico dentro da nossa mentoria e vamos esgotar todas essas questões, inclusive instruindo, fundamentando aí as nossas arguições com as jurisprudências mais atuais, o que é importantíssimo, porque dentro de um processo nós precisamos demonstrar na nossa atuação qual é a tendência dos tribunais e evidenciar para o Poder Judiciário que os nossos pleitos eles estão em consonância com essa jurisprudência atualizada que vem sendo aí adotada nos tribunais do país. Né? Fora essas questões, existe uma outra questão que a gente não pode deixar em hipótese alguma, que são as questões periciais. Tá? O profissional precisa saber elaborar quesitos, interpretar as respostas de quesitos. O profissional precisa estar diante de uma expertise para poder saber como e quando, com fundamentação, impugnar uma perícia realizada. Saber que precisa trabalhar com um profissional da área de saúde, que tem expertise em perícias, portanto, que conhece as nuances do Poder Judiciário, não só da saúde. O nosso cliente médico, muitas vezes, ele não pode ser o nosso assistente. Simplesmente porque tem fator emocional envolvido, tá? E nós não podemos permitir que isso contamine o nosso juízo de valor. Então, as questões periciais, a formação de uma equipe estruturada, preparada, né, para te auxiliar, tanto na elaboração quanto na interpretação de quesitos, é um elemento fundamental, sine qua non, dentro da atuação do direito médico e da saúde. E como é muito técnica, nós não podemos não contemplá-la dentro da nossa mentoria. Trabalhar exaustivamente a elaboração de quesitos em situações das mais diversas, para que o indivíduo desenvolva o feeling do que perguntar, né? De como extrair daquele perito informações suficientemente necessárias para poder ir de encontro com as suas arguições, seja em prol do cliente médico ou do cliente paciente. Então, a questão pericial ela é um módulo específico dentro dessa nossa mentoria e ela não podia ser negligenciada. Né? Uma outra questão que é de fundamental importância e faz parte do nosso módulo são as questões envolvendo audiência de instrução e julgamento, principalmente a oitiva de testemunhas. O que perguntar, como se portar, como não ser pego de surpresa dentro da audiência. Tá? Esse elemento é de fundamental importância,
porque, via de regra, além da prova pericial, em muitas situações envolvendo o erro médico da saúde, nós vamos precisar de instruir o processo através de audiência com oitiva e produção de prova oral. E esse elemento é fundamental. Advogado que não sabe se portar, que não sabe se preparar para uma audiência dessa natureza, são advogados que estão fadados a não ter sucesso dentro da especialidade, de não ter sucesso dentro dessa área nova que está tendo uma repercussão muito grande dentro do Poder Judiciário, né? E outra questão que é de fundamental importância, que nós não podemos deixar de fora, são os processos ético-disciplinares que vão correr nos conselhos regionais. Podem correr paralelo a um processo judicial ou isolado, tá? Eu tenho visto muitos processos judiciais em que o magistrado suspende esse processo e remete os autos ao conselho para verificar se houve ou não algum erro, algum equívoco profissional naquele atendimento. Ele pede para que o próprio conselho apure infração ético-disciplinar para ele melhor instruir aquela ação que foi proposta, tá? E nós precisamos fazer essa defesa. Nós precisamos saber como atuar numa defesa administrativa. Lembrando que a defesa administrativa, ela também obedece o contraditório, a ampla defesa. Muitas vezes são defesas que são pautadas por normas internas dos conselhos que seguem basicamente o Código de Processo Civil, mas existem particularidades que precisam ser vistas. Termo de prazo, se existe ou não previsão de apresentação de memoriais. Então, tem uma série de questões que precisam ser dirimidas e trabalhadas. E o processo ético-disciplinar não é diferente, tá? Em muitas situações, o paciente leva aquele profissional ao conselho e, a depender do conselho, depois ele utiliza aquela decisão para ajuizar uma ação na vara civil ou criminal, instruindo aí o parecer dado e a própria condenação proferida pelo conselho de classe. Então nós temos que saber trabalhar com os conselhos de classe e é uma atuação importante e não pode ficar em segundo plano. E separamos um oitavo encontro, né, para trabalhar, para esclarecer o atendimento ao nosso cliente, como precificar o nosso serviço, como demonstrar para aquele cliente que aquela advocacia é especializada, como fazer aquele cliente entender que você é uma autoridade no assunto e que a sua remuneração é uma remuneração justa. Então essas questões elas também precisam ser discutidas. Precificação ela costuma ser um problema para muitos advogados e para muitos clientes, e nós precisamos realmente demonstrar, não é convencer o cliente no sentido pejorativo, é demonstrar para o cliente que aqueles honorários são compatíveis com o trabalho que vai se desempenhar e com todo aquele conhecimento e a expertise que foi acumulada e que faz toda a diferença numa questão envolvendo direito médico e da saúde. Tá? Com essa mentoria finalizada, o que nós esperamos de você, advogado, que concluiu essa mentoria, que sanou as suas dúvidas e aperfeiçoou na prática as questões mais importantes do direito médico e da saúde? É basicamente segurança para atuação na área, capacidade de atender tanto demandas judiciais quanto extrajudiciais, uma diferenciação de mercado, que é importantíssima, né? Ter acesso a clientes mais qualificados, obviamente com honorários mais justos e mais adequados à expertise e à especificidade do seu trabalho, né? E aí, você deve estar se perguntando, são 8 encontros com 2 horas, e esses encontros vão ser combinados, né, com cada aluno, mas qual é o investimento dessa mentoria? Essa mentoria ela tem um investimento médio de R$ 1.997, é uma mentoria de preço módico, e que excepcionalmente para as vagas que surgiram aí no mês de julho, nós vamos praticar um preço promocional, um preço de R$ 1.497. Então, todo esse conjunto
ele está resumido a esse investimento. Tá? Esse investimento que é módico, tendo em vista aí o diferencial que ele pode fazer na vida desses advogados, tá? E o tempo que se pode ganhar em relação a pós-graduações, que são, via de regra, teóricas e que não tem uma formação prática direcionada. É mais conhecimento teórico da aula, da área da saúde. Então, nós resolvemos trabalhar essa mentoria individual nessas questões, justamente para poder atender e não ter nenhuma questão mercadológica e orçamentária que possa inviabilizar a sua qualificação, já que o destaque na qualificação do direito médico da saúde depende única e exclusivamente do profissional. Ele é que tem que buscar a melhor qualificação. Ele não pode não qualificar, porque o direito médico não comporta profissionais que não conhecem do universo envolvendo a área de saúde. Então essa questão, ela é uma questão importante e é uma questão que nesse preço promocional nós temos algumas vagas aí para início agora em julho e tenho certeza que vai poder ajudar a você, advogado, que está em dúvida de onde encontrar uma qualificação que contemple aí a prática, né, de pouco tempo para te colocar dentro do mercado. É óbvio que dentro desse encontro nós temos um encontro bônus, e esse encontro bônus ele vislumbra basicamente discutir um caso específico, pode ser inclusive de captação sua, do seu escritório, ou um caso apresentado por mim, tá? Então, nós vamos ter trabalho prático, efetivo dentro do direito médico da saúde. É uma oportunidade de se conhecer a área, uma oportunidade de se aprofundar a área, não é um investimento proibitivo e que com certeza fará diferencial na sua advocacia. Tá? Ela foi pensada especificamente para atender o público-alvo de advogado que precisa e entende da necessária qualificação nessa especialidade e nós estamos aqui à disposição para poder contribuir com a nossa expertise, tanto como professor universitário na Faculdade de Medicina que sou, como biomédico que fui durante, uma formação exerci minha profissão durante 20 anos, tenho 30 de formado, mais de 30 de formado, e nessa experiência de mais de 12 anos dentro do direito, especificamente dentro do direito médico da saúde. Então essa nossa live de hoje foi uma live mais explicativa, foi para divulgar questões envolvendo essa mentoria e qualificação. Espero ter podido contemplar as dúvidas de todos aqueles que buscam esse diferencial. Estamos à disposição aí para quaisquer esclarecimentos. Mais uma vez agradeço a todos pela presença, pela deferência e vamos continuar aí nas nossas redes sociais propagando os conteúdos informativos que é de suma importância dentro da especialidade. Um grande abraço a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana.